Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de Jeremias, capítulo 47 ao capítulo 48. Vamos começar? Jeremias, capítulo 47. Mensagem a respeito da Filistia. O Senhor deu esta mensagem ao profeta Jeremias acerca dos filisteus de Gaza, antes de ela ser derrotada pelos exércitos egípcios. Assim diz o Senhor: do norte se aproxima uma enchente para inundar a terra. Destruirá a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. O povo gritará de terror e todos na terra se lamentarão. Ouçam o ruído dos cascos de cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo de suas rodas. Os pais fogem apavorados, sem olhar para trás, para seus filhos indefesos. Chegou o dia de destruir os filisteus e seus aliados de Tiro e de Sidom. Sim, o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Creta. Gaza será humilhada e sua cabeça será raspada. Ascalon ficará em silêncio. E você, remanescente da planície costeira, até quando cortará a si mesmo em sinal de lamento? Ó espada do Senhor, quando descansará? Volte para sua bainha, repouse e aquiete-se. Mas como pode se aquietar se o Senhor a enviou numa missão? Deve destruir a cidade de Ascalon e o povo que vive no litoral. Jeremias capítulo 48, mensagem a respeito de Moabe. Esta é a mensagem acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Que aflição espera a cidade de Nebo? Logo ela estará em ruínas. A cidade de Kiriataim será humilhada e conquistada. A fortaleza será envergonhada e derrubada. Ninguém mais se orgulhará de Moabe, nem em Esbom, pois em Esbom tramam destruí-la. Dizem: venham, vamos acabar com aquela nação. A cidade de Madmen também será silenciada, a espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim, gritos de devastação e de grande destruição. Toda a terra de Moabe está destruída, suas crianças gritarão aos prantos, seus refugiados não param de chorar enquanto sobem a ladeira para Luite. Gritam de terror no caminho que desce para Oronaim. Fujam para salvar a vida. Escondam-se no deserto, porque confiaram em suas riquezas e habilidades, serão capturados. Seus deuses, Camon, será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Todas as cidades serão destruídas e ninguém escapará, nem nos planaltos, nem nos vales, pois o Senhor falou. Quem dera Moabe tivesse asas para que pudesse voar para longe, pois suas cidades ficarão desertas, sem nenhum habitante. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, que impedir sua espada de derramar sangue. Desde o início de sua história, Moabe vive em paz, nunca foi para o exílio. É como o vinho deixado em repouso, não foi passado de uma vasilha para outra e agora está aromática e suave. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que enviarei homens para tirar o vinho da vasilha. Eles o despejarão e despedaçarão a vasilha. Enfim, Moabe terá vergonha de seu Deus Camon, como o povo de Israel se envergonhou do bezerro de ouro em Betel. Você costuma dizer: somos fortes, guerreiros valentes.
Agora, porém, Moabe e suas cidades serão destruídas, seus jovens mais promissores morrerão, diz o Senhor, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe vem depressa, a calamidade se aproxima. Vocês, amigos de Moabe, lamentem por ela e chorem. Veja como o cajado forte está quebrado, como o cedro glorioso está em pedaços. Desçam de sua glória e sentem-se no pó, habitantes de Dibom, pois os destruidores de Moabe também o arrasarão, destruirão todas suas torres. Fiquem à beira do caminho e vigiem, habitantes de Aroer. Perguntem àqueles que fogem de Moabe: o que aconteceu? A resposta será: Moabe está em ruínas, humilhada, chorem e lamentem. Anunciem nas margens do rio Arnon: Moabe foi destruída. O julgamento chegou às cidades do Planalto, a Olom, Gaza e Mefaate, a Dibon, Nepo, Bet-Diblataim, a Kiriataim, Bet-Gamur e Bet-Meon, a Queriote, a Bosra e todas as cidades de Moabe distantes e próximas. A força de Moabe acabou, seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Que ela cambaleie e caia como um bêbado, pois se rebelou contra o Senhor. Moabe se revolverá no próprio vômito, e todos zombarão dela. Vocês não zombaram de Israel? Acaso foram encontrados na companhia de ladrões para que os desprezassem desta forma? Fujam de suas cidades e morem em cavernas, habitantes de Moabe. Escondam-se como pombas que fazem seus ninhos nas fendas das rochas. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moabe, pois seu orgulho é muito grande. Sabemos de sua soberba, sua arrogância e de seu coração altivo. Conheço sua insolência, diz o Senhor. Mas sua arrogância é vazia, tão vazia quanto seus atos. Agora chorarei por Moabe. Sim, gritarei de tristezas por Moabe. Lamentarei pelos homens de Kir-Aresete. Habitantes de Sibimá, cheia de videira, chorarei por vocês, mais do que chorei por Gazer. Seus ramos estão estendidos até o Mar Morto, mas o destruidor acabou com tudo, colheu suas uvas e seus frutos de verão. Alegria e exultação desapareceram da fértil Moabe. Os tanques de pressar deixaram de produzir vinhos. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegrias. Há gritos, mas não de alegrias. Seus gritos de terror são ouvidos desde Esbom até Eleale e Jaz, desde Zoar até Oronaim e Eglat-Zelizia. Agora até as águas de Nirim secaram. Darei fim a Moabe, diz o Senhor, pois o povo oferece sacrifícios nos santuários idólatras e queimam incenso a seus falsos deuses. Meu coração geme como uma flauta por Moabe e por Kim-Aresete, pois toda sua riqueza se foi. Seus habitantes raspam a cabeça e a barba, fazem corte nas mãos e vestem pano de saco. Há choro e tristeza em todas as casas e ruas de Moabe, pois eu a despedacei como um jarro velho que ninguém quer, diz o Senhor. Como se estilhaçou, ouçam o choro, vejam a humilhação de Moabe. Tornou-se objeto de zombaria, exemplo de ruína para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor: vejam, o inimigo desce veloz como águia e abre suas asas sobre Moabe. Suas cidades cairão e suas fortalezas serão conquistadas. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como mulher em trabalho de parto. Moabe deixará de ser nação,
pois se exultou diante do Senhor. Terror, armadilhas e laços a esperam, ó Moabe, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na armadilha. Quem escapar da armadilha será apanhado no laço. Não deixarei que ninguém escape, pois a hora do seu castigo chegou, diz o Senhor. O povo foge até Esbom, mas não consegue seguir adiante, pois de Esbom, antiga cidade de Seom, vem fogo para devorar toda a terra e seus rebeldes habitantes. Que aflição a espera, ó Moabe! O povo do Deus Camon será destruído. Seus filhos e suas filhas foram levados para o exílio. No futuro, porém, restaurarei a situação de Moabe. Eu, o Senhor, falei. Aqui termina a profecia de Jeremias contra Moabe. Jeremias capítulo 49, mensagem a respeito de Amon. Esta é a mensagem acerca dos amonitas, assim diz o Senhor. Acaso não há descendentes de Israel para herdar a terra de Gade? Porque vocês que adoram Moloque habitam nas cidades de Gade. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra as cidades de Rabá. Ela se tornará um monte de ruínas, e os povoados vizinhos serão queimados. Então Israel tomará de volta as terras que vocês tiraram dele, diz o Senhor. Grite, ó Esbom, pois a cidade de Ai está destruída. Chorem, ó habitantes de Rabá, e vistam roupas de luto. Lamentem e escondam-se entre os muros, pois seu Deus, Moloque, será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Você se orgulha de seus vales férteis, ó filha rebelde. Confiou em suas riquezas e pensou que ninguém jamais lhe faria mal. Mas eu trarei terror sobre você, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Seus vizinhos a expulsarão de sua terra, e ninguém ajudará seus habitantes quando fugirem. No futuro, porém, restaurarei a situação dos amonitas, eu, o Senhor, falei. Mensagem a respeito de Edom. Esta é a mensagem acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não há sabedoria em Temá? Não resta ninguém para dar bons conselhos? Sua sabedoria desapareceu? Deem meia volta e fujam. Escondam-se em cavernas profundas, ó habitantes de Dedã. Pois quando eu trouxer calamidade sobre Edom, castigarei vocês também. Aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. Se ladrões viessem à noite, não levariam tudo. Mas eu despojarei completamente a terra de Edom, e não restará algum lugar para se esconder. Seus filhos, irmãos e vizinhos, todos serão destruídos, e Edom deixará de existir. Protegerei, contudo, os órfãos que restarem em seu meio, e as viúvas também podem esperar minha ajuda. Assim diz o Senhor: se os inocentes têm de sofrer, quanto mais vocês. Não ficarão impunes, também beberão desse cálice, pois jurei por meu próprio nome, diz o Senhor, que Bozrá se tornará objeto de horror e um monte de ruínas. Será motivo de zombaria e maldição. Todas as suas cidades ficarão desoladas para sempre. Ouvi esta mensagem do Senhor, que um embaixador foi enviado às nações para dizer: formem uma coalizão contra Edom e preparem-se para a batalha. Assim diz o Senhor a Edom: eu a tornarei pequena entre as nações, será desprezada por todos. Você foi iludida pelo medo que provoca e por seu orgulho. Vive numa fortaleza de pedra e controla os altos dos montes.
Mas ainda que faça seu ninho nas alturas como as águias, eu a derrubarei, diz o Senhor. Edom será objeto de horror. Todos que passarem por ela ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e de suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. Virei como um leão da mata do Jordão, que ataca as ovelhas no pastos. Expulsarei Edom de sua terra, e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim, e quem pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade? Ouçam o que o Senhor planejou contra Edom e contra os habitantes de Temá. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas e suas casas destruídas. A terra tremerá com o estrondo da queda de Edom, e até do Mar Vermelho se ouvirá seu clamor. Veja, o inimigo desce veloz como águia e abre suas asas sobre Bozrá. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como uma mulher em trabalho de parto. Mensagem a respeito de Damasco. Esta é a mensagem acerca de Damasco. O medo tomou conta da cidade de Amate e Arpade, pois ouviram a notícia de sua destruição. Seu coração está agitado como o mar numa tempestade. Damasco se enfraqueceu e todos os seus habitantes se preparam para fugir. Medo, angústia e dor se apoderam dele, como uma mulher em trabalho de parto. A cidade famosa, antes tão alegre, será abandonada. Seus jovens cairão nas ruas, todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo nos muros de Damasco, e ele queimará os palácios de Ben-Hadad. Mensagem a respeito de Quedar e de Azor. Esta é a mensagem acerca de Quedar e dos reinos de Azor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou. Assim diz o Senhor: avancem contra Quedar, destruam o povo do Oriente. Tomarão seus rebanhos e tendas e levarão seus bens e camelos. Por toda parte se ouvirão gritos de pânicos. Estamos cercados de terror. Corram para salvar a vida, diz o Senhor. Corram para salvar a vida, diz o Senhor. Escondam-se em cavernas profundas, habitantes de Azon. Pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, está se preparando para destruí-los. Subam e ataquem esta nação confiante, diz o Senhor. Seu povo vive sozinho no deserto, não tem muros nem portões. Vocês tomarão como despojos os camelos e todos os outros animais deles. Espalharei ao vento esta gente que vive em lugar distante. Trarei calamidade sobre eles de todos os lados, diz o Senhor. Azon se tornará morada de chacais e ficará desolada para sempre. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. Mensagem a respeito de Elaão. O profeta Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor acerca de Elaão no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: destruirei os arqueiros de Elaão, os melhores soldados de seus exércitos. Trarei inimigos de todos os lados e espalharei os habitantes de Elaão aos quatro ventos. Serão exilados em nações no mundo inteiro. Irei com os inimigos de Elaão para despedaçá-lo. Em minha ira ardente, trarei calamidade sobre os elamitas, diz o Senhor. Seus inimigos os perseguirão com a espada até que tenham destruídos completamente. Colocarei meu trono em Elaão, diz o Senhor, e destruirei seu rei e seus oficiais. No futuro, porém, restaurarei a situação de Elaão. Eu, o Senhor, falei. Amém?
Continuaremos a leitura no próximo vídeo.